Ai, quem tá com a gente mais uma vez, nessa época do ano, ela vem bastante. Otorrinolaringologista, doutora Maura Neves, bem-vinda! Ai, coisa boa. E vocês já entenderam porque ela vem bastante, né? Como é que tá lá? Atim! Tá todo mundo assim. Tosse, tosse. Gente, Todo mundo no coffee, em todos coffee. os lugares você vai, aí às vezes eu tô passando, tem um nenezinho assim, né? Buscar meu filho na escola, tem um menorzinho. Falo, gente, tá todo mundo no mesmo balão, entendeu? No mesmo barco. Estamos todos juntos. Estamos juntos, só que aqui você tem informação pra diminuir tudo isso ou pra se prevenir, se você ainda não tá nessa. Hoje a gente vai falar de otite. Dor de ouvido, vamos lá. Meu Deus, dor de ouvido é um negócio tenso, porque é incapacitante, né, doutora? Incapacitante. Dói muito, gente. Muito, muito. Te tira do Tira eixo. do eixo. Exatamente. Já, Não sei já. como as crianças conseguem. Ai, não me fala, pelo amor de Deus. Ó, já faz assim, mas ó, você vai entender tudo por que acontece. Então não vamos deixar acontecer. Pra isso você tem que ter informação. Então não sai daí que 2 minutinhos a gente tá de volta. Manda perguntinha, @VocêBonitaTV. De volta com o nosso Você Bonito. O assunto agora é dor de ouvido, gente. Bem-vindos. Otite, algo que é desesperador. Com a gente, otorrinolaringologista, a doutora Maura Neves. Vamos começar explicando, então, na verdade, eu acho que a principal informação, talvez, para a gente entender como é que o ouvido internamente, então, tem uma inflamação que dá uma dor como essa, incapacitante, doutora. Tá. Então é assim, gente, o ouvido, ele faz parte do nosso sistema respiratório. Então, como todo o nosso sistema respiratório, desde o nosso nariz, ele faz secreção, tá? Então, quando essa secreção não sai totalmente, ela fica retida, esse acúmulo de secreção cai algum germe lá dentro, um vírus, uma bactéria, que se prolifera e começa a aumentar essa secreção e inflama. Esse aumento de secreção, quando ele inflama e incha o ouvido, é que gera a dor, tá? E por que que entope? É aquela estrutura que eu já comentei algumas vezes, a tuba auditiva. Quando a gente está no avião ou está indo para a praia, aquele que entope o ouvido. Então, essa estrutura, ela leva ar para dentro do ouvido, para equalizar a pressão do ouvido externo, do ambiente externo com dentro da orelha, porque é uma caixinha de ar. Vamos mostrar a caixinha? Então vamos mostrar tem aqui uma a nossa legal, caixinha de ar, e ó, tem um gente. vídeo daqui a pouquinho para ilustrar. Então essa aqui é a nossa orelha, ok? Então, Aqui tá, ó, Ó, nossa isso, ó, a nossa orelhinha. orelhinha. Tá. Aí agora nós vamos Isso. cortar o meio. E aí a gente tem esse osso aqui da frente, que é a nossa parte do rosto, e aqui a gente já consegue ver melhor a parte de dentro do ouvido, ok? Então esse é o nosso canal de audição aqui, tá? E essa estrutura aqui é a tuba auditiva. A tuba auditiva liga no fundo do nosso nariz, tá? E esse espaço aqui, ó, entre a tuba e atrás da membrana timpânica, que é essa estrutura aqui, é a nossa orelha média. Então, a gente tem alguns tipos de dor de ouvido. A otite, ela pode ser uma inflamação no canal, que é mais frequente por trauma, piscina, água, cotonete. Tá. E a maioria das vezes, uma grande maioria, a otite é média, fica nessa região aqui atrás. Tá. Então, a dor intensa vem porque o tímpano, ele se insufla, ele fica gordinho de tanta secreção que tem lá dentro. Fora todo o processo inflamatório, tá? E isso normalmente, assim, as nossas dores todas começam sempre a piorar muito À à noite. Ah, que delícia. Né? Então Ninguém chega dorme. lá 2 da manhã, né? Aquele período, as crianças começam a ficar muito mais incomodadas com a dor. Lógico, dói o dia inteiro, mas às vezes à noite é que a gente é surpreendido por alguma novidade. Só que essa secreção, porque é o que a gente nota também. Então aí a gente já junta com outros quadros que você já falou no programa. Rinite, sinusite e tal, a gente produz a secreção. E não quer dizer que toda vez que você tem muita secreção, você vai ter a dor de ouvido. Não, Mas exatamente. por que a secreção vai parar lá enfim, às vezes e outras não? Tá. Algumas vezes, algumas manobras que a gente faz, pode fazer com que a secreção suba do nariz pro ouvido. Lembra, a tuba auditiva é aqui no fundão, tá? Esse espacinho aqui. Esse buraquinho aqui, tá? É essa estrutura aqui. Tá? A gente se comunica. Né? Lembrar do nosso rosto, a gente tem o nariz aqui, o ouvido aqui, então essa E estrutura, esse canal. esse canal. Então, quando o nariz inflama, essa saída aqui no fundo fecha. Se ela fecha, inflama toda essa estrutura até aqui em cima e a secreção que é produzida aqui não desce,
Ou uma secreçãozinha que tenha subido, também sobe e não consegue descer mais e se acumula ali. E aí da bactéria. Exatamente. Algumas vezes isso pode acontecer, outras vezes não. Eventualmente a tuba auditiva abre e fecha, mesmo no período de resfriado, gripe. Quem aí já não teve uma gripe que no meio está com o ouvido tampado, aí o ouvido abre, aí o ouvido tampa, aí ele destampa. Então esse tampa e destampa é a tuba tentando funcionar. Tá. Quando ela efetivamente destampa, ou seja, equalizou a pressão. Ah, então a secreção teve chance de descer. Pode ser que não vire uma infecção. Mas tem alguma forma de prevenir uma dor de ouvido quando a gente percebe que tanto adultos quanto crianças estão num quadro com muita secreção? Sim, lavagem nasal com solução fisiológica. Eu imagino. Tentar tirar ao máximo a secreção que é formada dentro do nariz. A vida de mãe é ficar pingando aquele negócio. Soro fisiológico no nariz das crianças, né? Que coisa, né? Mas isso é para os adultos também. Também, eventualmente numa gripe, num resfriado, a chance, lógico, do adulto de ter uma otite média é muito menor do que as crianças. Uhum. Isso é um fator anatômico. A criança tem a tuba auditiva que é mais curta e mais horizontal. Então é mais fácil do que está no nariz chegar no ouvido. Já o adulto, olha, a tuba é inclinada. Então para chegar lá tem que passar pela gravidade. Agora, um adulto pode ter infecção? Pode, porque a gente também tem aquele tampa e destampa o tempo todo, né? Sim. Então, para evitar que evitar que isso aconteça, a lavagem nasal também ajuda. Aí depende da quantidade de secreção. Se é uma secreção que está mais tempo, está amarelada, bem brasileira, amarela, verde. Verde! Né? Aí a gente tem que, às vezes, procurar outras medicações que são associadas. Mas o que vocês podem fazer sempre, em casa com segurança, é umidificar essa secreção, empurrar com soro, isso sai, isso ajuda bastante a suar bastante. Isso. E muitas vezes, é que as crianças às vezes não sabem cuspir, mas vai pra garganta pra também ser esquentado, né? Isso. E uma coisa importante, Carol, assim, pra quem for assoar, gente, assoar, não... Tomar cuidado para, né, às vezes eu brinco com os meus pacientes. Não arrebentar assim, o nariz, é que dó. Assim, a gente não pode virar do avesso de tanto assoar com tanta força. Por quê? Porque quando você assoa com muita força, faz muita força, esse ar ele vai sair forte também aqui nessa região. E ele vai voluntariamente abrir a tuba auditiva pela força. A gente faz isso no avião, não faz? Sim. A gente aperta, joga o ar e ela abre a tuba. Se você está suando e está saindo secreção, é numa suada dessa forte que a secreção que está aqui no fundo tentando descer, você assua com força, a tuba abre e a secreção sobe. Ixi, cuidado então. Então, não assoar, assim, assoa, gente, mas assim, né? Não pode muito. Não faça tanta Eu falo força. assim pro João, força do Hulk. Porque é muito bom quando o filho aprende a soltar o nariz. Gente, agradeça, né? Gente, que maravilha. Ficou, né, Glaucia? Isso é fantástico. Então, assim, eu brinco, força do Hulk, vai, vamos tirar tudo isso. Tá? Ai, gente, a gente se diverte. Vamos colocar a perguntinha do público, daqui a pouco a gente passa pra vocês o vídeo, que o vídeo Que é bem explica, né? interessante Bem pra bacana. gente ver o que acontece quando de madrugada rolar uma crise, você vai lembrar ouvindo Você Bonita, já tô sabendo tudo. Vamos lá. Perguntinha do público. Um beijo, Dani, obrigada. É verdade que usar uma haste de algodão umedecido com álcool tira a umidade do ouvido, evitando possíveis problemas? É aquela história, sair da piscina, pingo álcool e depois faço assim, ó. Já vi várias pessoas fazendo isso depois da natação, várias. Essa técnica Tá certo ou tá errado? pode usar. Pode? Tá, mas não é para pôr o vidro inteiro de álcool, são umas 2 gotinhas, ok? Melhor. 2 pinguinhos? Isso, porque ele vai misturar na água e vai levar essa água. Haste flexível com álcool, eu já não vou recomendar. Por quê? Porque a haste flexível, gente, é lógico que assim, você vai colocar a haste flexível aqui, ela vai passar, vai passar, vai passar. E assim, às vezes as pessoas não têm noção da profundidade, sabe? E pode bater lá no tímpano. Isso pode machucar. Outra coisa se a pele está umedecida e você passa, mesmo que seja um algodão aqui, para enxugar, isso vai levar um trauma nessa região, mesmo que tenha álcool. Então, eu não gosto da haste flexível, tá? Haste flexível eu acho que é excelente para a gente limpar. Uma maquiagem que está borrada, a entradinha do nariz aqui, às vezes está com alguma coisinha, o umbigo, né? Mas o ouvido eu não recomendo que utilize, e nem com álcool. Eu prefiro que pingue umas gotinhas lá dentro, é mais seguro
por conta do tímpano. Essa distância não é desse tamanho, gente. Isso aqui é uma maquete ampliada. Gigante, né? Tá? Por sinal, É grande, é bem grande. Olha o tamanho da minha mão, só para vocês terem uma ideia. bem pertinho. Ó a orelha, ó, para vocês verem. Então, o tímpano é perto. Metade do cotonete, já chega lá. Ai, que então, aflição. cuidado. Ai, meu Deus, é mesmo. Ai, cuidado. Porque a gente, né, às vezes gosta de fazer a limpeza, deixar tudo bonitinho. Isso. Cuidado. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Tati, beijo. Ai, que foto linda. Como lavar o cabelo sem entrar água no ouvido? Tem alguma outra opção além daqueles tampões? Eu já volto para você responder. Eu vou emendar e completar a pergunta. Existem formatos de orelhinhas que têm mais chance de ter dor de ouvido? Sim. Vamos lá. Vamos descobrir se tem algum jeito de tomar banho, que a Tati perguntou, sem deixar cair aí, enfim, água no ouvido e até o lance da piscina, né? E se aqueles tampões são realmente uma solução. Tá. Então, aí a gente está falando bastante de infecção na orelha externa, tá? Especialmente a água da piscina, quando entra dentro do ouvido, deixa a pele mais úmida e isso pode gerar uma otite externa. Um jeito de proteger é colocar os tampões. Se você está em casa e vai tomar banho, você pode utilizar um tampão. Tem aqueles que a gente compra nas lojas de material esportivo, que são aquelas bolinhas de silicone. Então, você tira um pedaço e coloca no canal auditivo, né? Só um cuidado em relação a esse tipo de tampão, desse silicone, é que com o tempo, e às vezes não demora muito, ele se resseca e ele começa, às vezes, a deixar alguns pedacinhos que podem cair dentro do canal. Tá? Isso, então sempre observar para ver se ele tá inteiro. Tá? Então é uma alternativa. Às vezes ele não veda tão bem, Carol, porque cada orelha ela vai ter aqui, ó, uma circunvolução diferente. Então, se você olhar a orelha de cada um que está em casa, a forma da concha, tá? Daqui da concha, dessa região daqui. Então, cada orelha vai ser diferente. Então, para você moldar aqui, cada um vai ter... Mas hoje ainda se faz sob medida? Isso, essa é uma alternativa também. Tá. Fazer um tampão sob medida. Quando era pequena, eu me lembro que eu tinha Isso, você faz um sob medida, porque aí ele veda bem melhor, tá? E se você está em casa, vai tomar banho, viajou, esqueci meu tampão, não pode tentar água no meu ouvido de jeito nenhum. O que a gente costuma fazer bastante, às vezes sugerir para os pacientes, é pegar assim, pega um pedacinho de algodão, umedece em óleo vegetal, qualquer tipo de óleo, gente, pode ser até óleo de cozinha, mas um óleo limpo, ok? Pinga umas gotas, tira o excesso e coloca dentro do canal auditivo. Isso vai impedir que a água entre dentro da orelha. Agora, mesmo na hora do banho, não adianta você fazer isso e virar a orelha lá para o chuveiro, porque vai entrar de qualquer jeito. Então, você protege um pouco mais que caia a água e normalmente o algodão com óleo já impede a entrada da água. Saiu do banho, botou a orelhinha, dá uns pulinhos assim, mas nem entra água às vezes, porque não, o óleo... Não, mas quando a pessoa toma um banho sem o tampão. Ah, sim. Ai, gente, isso os pulinhos aí aprendi enxuga desde com a pequeno. toalha que sai. Tenho toque exatamente. até. Falo, João, dá os pulinhos. Que sai, exatamente. Sei lá, entendeu? Você fala assim, vou fazer minha parte, alguma coisa estou fazendo para não é verdade. Ainda mais nessa época do ano que a gente fica pensando em todas as prevenções possíveis. Seca com secador, gente, secador, de longe, boa. em casa. Com secador, não pode colocar perto, tá? Mas olha, coloca o secador a uma distância assim maior, aquele ar quente ele vai passando, tá? Ou até com ar, não é um ar muito quente, mas ele vai passando, ele seca lá dentro, o canal também ajuda, tá bom? A respeito do desenho e formato da orelhinha, tem umas que têm mais chance de ter dor de ouvido? Então, do canal externo, a gente tem muita variação de forma, né? Tem essa parte aqui, né? O canal tem pessoas que têm um canal mais amplo, tem pessoas que têm um canal mais estreitinho e mais tortuoso. Isso faz parte da conformação da cabeça, gente. Então, se a Carol falou, tudo volta para genética. Então, essa forma da nossa cabeça acaba sendo também genética. Então, é muito variável de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem um canal mais estreito pode juntar mais cera, mas não ter mais infecção. Tá? Agora, pessoas especiais, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, enfim, os pacientes especiais, eles têm uma conformação do crânio diferente, certo? Então, nesses pacientes, sim, nessas pessoas, a chance de ter infecção de ouvido é maior. Tá? Interessante porque até como muda alerta. a conformação, exatamente, da parte óssea e da posição da tuba auditiva e da força muscular dessa região, do céu da boca. Então, isso realmente interfere nos pacientes especiais, nas pessoas especiais. Temos um monte de perguntas, o diretor acabou de falar, nós vamos dar sequência então com um monte de perguntas do público agora, 1, 2, 3 e já!
@vocêbonita.tv. Primeira na tela. Foi. Karen, beijo. Água oxigenada tira a infecção do ouvido. Ai, meu Deus. Então, não tira, tá? Eu também já ouvi essa colocação em alguns instrumentos de mídia. Olha, até onde eu tenho conhecimento e até onde os nossos livros e os nossos estudos científicos atuais mostram, a gente não tem evidência científica de que ela realmente funcione, tá? Então não funciona. Ao contrário, quando a gente tem uma infecção no ouvido, o que a gente solicita é que as pessoas mantenham, cara, o ouvido seco. Não deixar entrar água. Tá. Então, porque quando entra água lá dentro, quando entra a umidade, a gente piora a ação dos próprios medicamentos. Põe uma touca, né? Isso. Não lava o cabelo, bota a touca. Também ajuda. Também. Isso. Tá Além do tampão com olhinho. Vai na mas touca, gente. água vai na oxigenada, até onde sabemos, não funciona. Próxima pergunta. Beijo, Gabi, obrigada. É normal ter que fazer remoção de cera no ouvido uma vez por ano? Interessante essa pergunta, aquelas famosas limpezas. E aí? Então, pode acontecer. Varia também de pessoa para pessoa. E isso é uma coisa bastante interessante. Assim, a gente tem algumas mudanças de formação de cera no nosso organismo. A cera, ela é uma defesa do canal. O canal faz a cera do lado da célula que faz... não tem suor na orelha quase, então é mais a cera. Quando o ambiente é muito quente, a formação de cera tende a ser maior. Tá. Então, o nosso país é um país quente. Então, a gente pode ter uma formação de cera maior. Algumas pessoas formam mais. E quanto mais idade nós temos, mais a gente forma um pouco mais de cera. E há algumas mudanças na formação, na estrutura da pele do canal auditivo, que fazem com que essa cera fique mais presa dentro do ouvido, tá? Então... E é importante a retirada. Isso, porque senão você acaba não ouvindo. Então, algumas pessoas, Carol, precisam realmente tirar a cera uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, é muito variável. Quando é que a gente sugere que seja removido? Quando tem um excesso e que causa algum problema normalmente auditivo. Lembrar que a cera, ela funciona como uma proteção dessa pele. Então, assim, evitar de ficar removendo... em casa sozinho. Isso, em casa sozinho, que pode machucar Mas também. um excesso de cera não traz uma inflamação e bactéria, coisa e tal? Não, normalmente não. Tá? Ela protege. Olha essa pergunta, doutora. Essa também, quem tem, é um negócio complicado. Vamos ver. Dani, obrigada, beijo. O que significa os zumbidos? Os zumbidos. Eu conheço umas pessoas que têm zumbido. Tipo o dia inteiro, tal. O dia inteiro, né? Então, gente, o zumbido é aqui, ó. Voltando para nossa maquete. A hora que a gente abrir aqui, a gente chega mais perto. Vem meninos aqui do pertinho. Nosso ouvido. Será que a gente consegue mostrar aqui por cima? Vamos ver, ó. Vê. Toninho, acho que Saulito vem. Que coisa, né? Então, esse é o nosso órgão auditivo, gente. Olha que dá pra ver bem bonitinho aqui na maquete, ó. É isso então, aqui. Esse aqui é o nosso labirinto e essa é a nossa cóclea. Ó, eu vou tirar ela daqui pra gente conseguir ver melhor. Ó. Tá. Certo? Ó. Então, o nosso caracolzinho, o órgão da audição. E o nosso labirinto, lembra da labirintite, da tontura? Sim, tontura. Vem deste órgão aqui, olha, que tem esses 3 anéis circulares. Tá. Da onde que vem o zumbido? O zumbido vem de uma alteração de percepção de audição aqui da cóclea, tá? Então, muitas vezes, o zumbido é multifatorial. Ele é causado por muitos e muitos fatores. Desde um fator hormonal, um fator... hormonal também? Hormonal, uma alteração metabólica, uma alteração auditiva aqui na própria cóclea. Então, o zumbido, a origem inicial pode ser aqui e normalmente por uma alteração de percepção. Então, a pessoa, lembra lá do nosso cérebro, a gente tem uma central de emoções, né? Então, nessa central de emoções, a gente tem uma alteração de percepção dos ruídos que são gerados e a gente começa a se atentar mais aos ruídos que são gerados aqui na nossa cóclea. E tem cura? Tem tratamento? Sim, nós temos cura, tem tratamento. Lógico que o tratamento é voltado para a causa do zumbido. Então, quando a pessoa tem um zumbido e procura um médico, a gente tem uma série de exames de investigação que tem que ser feitos. E muitas vezes a gente tem uma combinação de fatores. Por isso que às vezes é tão difícil da gente conseguir tratar. Mas e pode tem ser tratamento multidisciplinar? Pode um ser. otorrino com enfim, um neuro, coisa e tal? Sim, pode ser multidisciplinar, Carol.
Olha, uma das causas que às vezes as pessoas até... Porque o zumbido é um negócio complicado. Zumbido Né? Incomoda, né? Você ficar zumbido ouvindo... é longo, é uma pauta longa, porque são vamos muitos fazer a pauta fatores. de zumbido? O zumbido, ele pode ser gerado, por exemplo, as pessoas... Quem tem bruxismo e aperta os dentes, pode ter uma alteração na articulação temporomandibular, que é essa que abre e fecha a boca. Tá. Uma inflamação aqui pode dar zumbido. Quem tem uma dor cervical, hérnia de disco, uma tensão, torcicolo, isso pode dar uma tensão muscular que vai se refletir nessa região do ouvido. A gente tem que lembrar que a gente é ligado, não adianta segmentar a pessoa. Então, assim, o pescoço está ligado na cabeça, então o que acontece aqui pode ter relação aqui, tá? Junto com isso, uma alteração metabólica, então alteração de colesterol, alteração hormonal, alteração do metabolismo de açúcar, então triglicéridos elevado. Sério? Sim, todos esses são fatores que estão associados também a piorar a causa do zumbido. Outra, você pode ter uma alteração específica no órgão auditivo. Tá. Então, se a pessoa tem um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, é o nosso copo de água que vai subindo. E aí você tem uma percepção aumentada e você vai ter todo o sintoma do zumbido. Então, para quem perguntou sobre zumbido, o zumbido é um capítulo muito vasto, que eu estou tentando resumir aqui muito rapidinho. Não, diretora disse que nós vamos. Tá? E aí nós vamos trazer alguém para tratamento. falar que tenha zumbido. Manda pra gente se tiver zumbido. Manda no direct lá do @vocêbonita.tv pra gente ouvir seu depoimento. É interessante entender, né? E até, enfim, a frequência. É um tema muito, muito vasto. É o próximo, já. Tá fechado já, doutora. Tá. Vamos pra última perguntinha. Dá tempo, mais uma perguntinha do público. Olha lá. Um beijo, Maria. Obrigada. Quando tenho sinusite, meu ouvido fica tampado. Isso pode causar problema no ouvido futuramente? É aquilo que você falou do abre e fecha. Isso, é o abre e fecha. Olha, dificilmente, Dora, isso vai gerar um problema definitivo no seu ouvido, ok? Você vai ter aquela infecção, a tuba vai inflamar, a sinusite vai ser tratada e a audição vai voltar ao normal. Então, problema definitivo não. Mas assim, naquele momento você vai ter um problema, vai ficar aquele abre e fecha, tampa e destampa. Aí tem você que vai tampar ficar o nariz. com cuidado, se tiver catarro, às vezes realmente... Uma dica muito rápida que eu vou dar. Se você tá com uma gripe e um resfriado, entre tapar o nariz e ativar a tuba de outra maneira, exemplo, uma goma de mascar, use a goma de mascar. Porque às vezes fazer essa manobra aqui, de tampar o nariz e jogar, tentar destampar, você pode jogar secreção e agravar a infecção, tá? Então, tenta com a goma de mascar, porque ela também ativa e faz abrir a tuba, que é o que a gente usa em avião. Então, subindo no avião também, mastiga e descendo isso, também. Mascando a goma. Exatamente. Boa. Mastiga que ela resolve e você não joga a secreção lá no seu ouvido. Sabe tudo, doutora Maura Neves, otorrinolaringologista, mais uma vez com a gente. Grande aula, hein? Parabéns. Obrigada, Carol. Quem quiser saber mais, tem o Instagram da clínica para você mandar perguntinha. Eu sei que chegaram várias, mas a doutora volta e a gente responde com o maior prazer. @medprimus, MEDPRIMUS, Medprimus. Você já encontra todo o trabalho da doutora Maura. Obrigada. Muito obrigada. Mais uma vez.